2, 1. Fala, pessoal. Quê? Isso do vídeo... in progress. O início do vídeo já chega como? Todo bagunçado. Chegou o grande momento, pessoal, da gente poder tratarmos sobre... Olha, já cometi um erro de português, né? Da gente poder tratar sobre o maniqueísmo cultural. Temos uma presença ilustre, Luiz Felipe Garcia Lucas. O cara tem 3 nomes e um sobrenome. E hoje a gente vai tratar sobre esse grande tema que já faz alguns anos que o Felipe está desenvolvendo, desde a sua formação em licenciatura de filosofia até aí na sua 50ª faculdade. Mas fala aí, Felipe, se apresenta aí para o pessoal te conhecer, porque hoje Só um minutinho. o diálogo não vai ser o suficiente. Oh, meu Deus. Aí. Beleza. O gato estava ali na porta. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas aí uma saudação. E bem, eu sou, como o Gustavo já me apresentou, sou o Felipe. Pode me chamar de Felipe, não tem problema. Não precisa se preocupar em usar o Luiz ou o Lucas, já que ninguém usa mesmo. Bem, eu sou formado em licenciatura pela Uninter, da Polo de Jacarezinho. E desde que eu terminei o TCC, eu vim lendo alguns livros e tal, e alguns me despertaram o interesse não diretamente para esse assunto, porque nenhum deles trabalhou de forma tão direta, mas eles jogavam pequenas nuances desses pontos, e eu quis dar uma sintetizada neles e trabalhar esse ponto mais direto. Aí eu estou lecionando filosofia aí há um ano, e eu estou aproveitando para, durante esse período, coletar um pouco de dados e ver um pouquinho como funciona isso na prática educacional também. É assim que eu estou desenvolvendo mais essa tese. Por base, ela apenas é um projeto ainda, então ela tem muito para ser estruturada, para ser mudada, para ser construída. É basicamente isso mesmo, uma base dela, para a gente ter uma noção. Formação top, hein, Felipe? Filosofia. Em breve sou eu aí na filosofia também. Então, pessoal, a gente vai tratar sobre o maniqueísmo cultural, propriamente dito. E a gente tem uns tópicos aí que o Felipe também desenvolveu nessa tese, que é a síndrome da lente objetiva, a mentalidade, a história e a época. Vamos tratar sobre esses fatores aí. E vamos iniciar sobre a origem do maniqueísmo. Coloquei a foto do Mani aí na tela, uma pintura aí de muitos anos atrás. E basicamente é o quê? O maniqueísmo é uma religião persa fundada por Mani. Mani nasceu no dia 14 de abril, no ano de 216 depois de Cristo. E o interessante da questão maniqueísta que vem de Mani é que ele é uma vertente cristã fundada aí no século III depois de Cristo, que ensinava um dualismo sobre deuses. Então, no Antigo Testamento tem um Deus mau e no Novo Testamento tem um Deus bom. E o que é mais interessante disso tudo, quando estudamos sobre a origem do maniqueísmo, é que a tese ela não está baseada no fator teológico, mas sim no fator filosófico e sociológico. Como que a gente consegue pegar essa concepção de Mani, que é um fator cristão, desenvolvê-lo para um fator sociológico e também filosófico? Então, eu passo aí para fala para o Felipe, porque eu quero saber dele como que ele conseguiu extrair, através dessa origem, esse fator sociológico e filosófico. Então, Gustavo,
Na verdade, eu não tinha realmente um nome específico que eu ia trabalhar. A princípio, eu ia chamar só mesmo de dualidade social, ou dualidade ontológica. Não tinha realmente um nome específico. Mas, enquanto eu estava lendo o livro do Mircea Eliade, até está na citação aí do slide que o Gustavo montou para a gente, que é um cientista, né, basicamente, um grande cientista das religiões. As obras dele são fantásticas, eu, particularmente, sou um grande fã dele. E ele apresenta para a gente esse princípio do maniqueísmo, tá? Como que o próprio maniqueu, como ele acaba bebendo muito do zoroatrismo, lá Pérsia e tal, e vai emendar aí com o cristianismo, através das duas revelações que ele tem. Então, eu achei interessante como que, no modo, na verdade, que o Mircea me apresentou o maniqueísmo na obra dele sobre as religiões, né, o Tratado sobre as Religiões, que ele fala de várias, ele passa, na verdade, ele passa por vários períodos, né, de várias religiões e tal, desde um protótipo de uma religião, como a gente pode dizer, até da Idade da Pedra, adoração de ossos de animais e tal, até aí uma mais moderna, aí com a visão mais cristã e muçulmana de um período mais aí contemporâneo. E é interessante como que ele trabalha. Então, a princípio, eu não tinha um nome específico para trabalhar, e quando eu me deparei com a leitura desse texto do Mircea, e ele me apresentou essa ideia, eu achei interessante trabalhar com o princípio do maniqueísmo, eu achei que ele ficaria bem atrativo, na verdade, porque, particularmente, a ideia maniqueísta, ela é uma ideia interessante, o princípio da dualidade cósmica. Ela é um princípio exatamente muito interessante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que adora ler ficção, adoro livros de fantasia histórica, romance histórico, e livros de loucura máxima, assim, que gostam de utilizar a mentalidade humana num nível de loucura realmente doida, como a trilogia cósmica do Lewis. Eu acho maravilhoso como que ele leva até mesmo a duvidar sobre as formas geométricas espaciais. Então, tipo assim, eu gosto desse tipo de leitura. E o maniqueu, o próprio maniqueísmo, na verdade, apresentar essa constante batalha entre um bem supremo e um mal supremo, para mim, foi como se acendesse uma chave e falasse, caraca, essa base que ele usa, essa ideia de um bem supremo e um mal supremo em uma constante batalha, é muito interessante de ser proposta na nossa época. Até porque, querendo ou não, a parte fantasiosa e simbólica do ser humano é muito importante de ser estudada. Até, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas não adiantado, eu gosto, nesse trabalho em específico, eu gosto de trabalhar bastante a ideia de símbolo. Eu acho que trabalhar com bastante símbolos, eu até chego a citar isso no próprio projeto em si. Porque o ser humano, ele é feito por símbolos. Parte da estrutura mental humana é os símbolos. Tem um médico psiquiatra que eu gosto bastante, que é o Ítalo Marcilli. Ele é brasileiro, tá? E ele fala que existem 6 causas para o sofrimento humano. E um desses é o símbolo, ou a simbologia. E ele apresenta como que o símbolo ele é interessante para o desenvolvimento humano, para você se apegar a algo, para você amar algo, para você odiar algo. Ela tem que, indiretamente, expressar um símbolo. E o maniqueu, quando ele estrutura essa base da dualidade cósmica, ele estrutura muito bem esses dois símbolos que, para mim, são os mais naturais do ser humano, que é a ideia de um bem e a ideia de um mal. Porque a todo momento a gente fica se aquilo é bom ou é ruim, se aquilo é certo ou é errado, se aquilo representa algo benéfico ou algo maléfico. Então, algo bom e ruim são aí expressões simbólicas que o ser humano tenta buscar em todas as suas atitudes. Então, foi com esse princípio do maniqueu, essa apresentação simbólica que ele faz da estrutura universal, que eu achei aí interessante pegar e dar uma puxada desse princípio maniqueísta e chamar, né, de maniqueísmo cultural. Perfeito, Felipe, perfeito. E o interessante é também que esse desenvolvimento a qual você fez, ele não fere absolutamente nada. Se a gente observar, não fere nenhum princípio dualístico do maniqueu
e nem em si esse propósito filosófico e sociológico ao qual você propôs. É muito interessante. Eu particularmente achei uma das melhores teses que o ser humano poderia inventar. Mas sim, Aí o cara foi num nível assim, a Mora não, leva. transcendeu, hein? Seria outro diferente. Transcendeu na própria transcendência. Mas em si, o que que é o maniqueísmo cultural? Você vai trazer a sua palavrinha e eu vou trazer um pouco sobre aquilo que eu pude estar estudando sobre o tema. Vamos lá. Então, o que seria diretamente o maniqueísmo cultural? Pelo menos no modo que eu trabalhei ele até agora. Tá? Lembrando que o que eu pretendo não é fazer um tratado religioso, tá? Não é isso que eu quero trabalhar, não é a base essencial do trabalho, mas é apresentar um fato social, tá? Uma característica da sociedade, olhando de um ponto de vista mais filosófico, ontológico. E o maniqueísmo cultural, ele vai se caracterizar aí por esse princípio de idealizar o mundo em um preto e um branco, em tons aí de sociedade, ou a sociedade, ou uma pessoa, um ente. Ele representa o branco, ou ele representa aí o preto, ou seja, ele não encontra um meio termo para o ente. Na verdade, o ente ele é totalmente dualístico, então, ou ele é puramente bom ou puramente mal. E eu gosto desse princípio, olhar por esse ponto, historicamente falando, que eu gosto de ver dentro da estrutura do surgimento das sociedades. Por exemplo, das tribos. O Bernard Cornwell, ele escreve um livro, é um romance histórico, mas eu acho maravilhoso como ele trabalha isso, essa ideia de uma dualidade, que ele parte do princípio em que, para que uma tribo subsista, para que ela consiga se estruturar, se manter, obrigatoriamente, ela precisa que a sua tribo vizinha seja uma tribo ruim. Por mais que a outra tribo tenha os mesmos costumes que ela, por mais que sejam de irmãos, para que aquela tribo se mantenha com a personalidade, com a essência de tribo, a tribo vizinha ela tem que representar uma manifestação de um inimigo. Então, a pessoa, aquela tribo específica, ela procura uma identidade pessoal alterando a essência daquilo que está à sua volta. Então, o Cornell, ele trabalha muito bem isso no livro, claro, de um jeito bem mais fantasioso, mas é bem interessante no modo que ele trabalha. E eu quis implementar isso dentro do maniqueísmo cultural, transformando ele em um fato social. Eu achei que, para mim, é interessante trabalhar esse tema específico nesse momento, porque a gente vive num período histórico, falando político, social, em que tudo parece que ou é o extremo do bem ou o extremo do mal. A gente não consegue enxergar na sociedade um meio termo. A gente não consegue olhar uma linha reta e dizer, talvez seja melhor ir pelo meio. Não, ou a gente tem que ir por um lado ou pelo outro. Aí vem as polarizações políticas. A gente teve casos extremamente dramáticos, como o que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, foi praticamente um atentado contra a liberdade que a sociedade dos Estados Unidos defende tanto. Porque eles foram contra a liberdade do povo de votar contra um governante que estava no poder. E por quê? Porque eles idealizaram que aquele outro que assumiria era uma expressão do mal, enquanto aqueles que apoiam é uma expressão do bem. Então, o que eu quero trazer é que a pessoa observe como que algo que era uma característica tribal, uma tribo, poxa, uma tribo. Hoje, quando a gente fala de uma estrutura de sociedade, teoricamente a tribo seria uma das mais baixas, dentro de uma estrutura social. E uma tribo, ela tem um costume, para se manter como personalidade, ela precisa que a outra tribo vizinha seja ruim. A gente vê isso em 2021, com eleições, no qual, para que um grupo político se justifique, um grupo de pessoas se justifique, eles precisam que um outro grupo seja tornado uma representação do mal, uma representação do errado. E, tipo, isso não fica somente no âmbito político, no próprio âmbito religioso a gente vê isso também. No âmbito social,
quanto que dentro de uma visão social colonialista, para que o povo europeu fizesse o eurocentrismo, aquele grande foco na Europa, eles tiveram que transformar os povos africanos indígenas em povos que praticavam o mais alto nível de magia negra, o mais cúmulo, eram canibais, comiam pessoas pelo simples prazer de satisfazer um churrasco de ser humano. Sei lá, comeu uma coxa de alguém, comeu bíceps. Então, olha como algo que, para a gente, teoricamente, é uma visão muito datada, uma visão muito antiga de um povo, não seria o termo correto de usar, mas só para parafrasear, um povo que não evoluiu, um povo tribal, preso em costumes tribais, a gente pratica isso de forma indireta, ou até mesmo de forma direta. Mas eu dou um destaque maior para essa parte, como que inconscientemente a gente faz isso, porque inconscientemente nós sentimos a necessidade de trabalhar com símbolos, de trabalhar aí com essa idealização da realidade. Tem um artigo bem legal que eu li, eu até comentei com o Gustavo já, que é um artigo aí em inglês, que é sobre a colorização de um mundo em preto e branco, que é a atividade filosófica no combate aí para ideias extremistas. E um ponto bem interessante que o texto apresenta para a gente, quem tiver interesse, eu passo o link para o Gustavo, ele pode deixar aí na descrição, para a pessoa dar uma olhada depois, se quiser. Só que ele está em inglês, mas a leitura é bem simples, dá para traduzir. E ele fala para a gente que há um crescimento entre as pessoas, lembrando que esse é um artigo de 2015. Tá? Em 2015 já era observado que havia um grande crescimento, principalmente entre os jovens, de uma visão extremista de mundo, uma visão em preto e branco, uma visão em que os jovens estavam presos nessa concepção de que o mundo ou ele é preto ou ele é branco. E esse artigo, ele trabalha que uma das características desses jovens que optavam por isso, que buscavam isso, eram jovens que buscavam uma identidade. Eram jovens que tinham crise de identidade, não sabiam quem eram, não sabiam o que queriam fazer, não sabiam como iriam viver, no que iriam trabalhar, no que gostar, não sabiam nem mesmo o que amar. E esses jovens encontravam em propostas extremistas, em propostas de grupos específicos que iriam demonizar outros grupos, uma fagulha de uma sensação de pertencimento. Poxa, se eu participar desse grupo, eu vou ter um foco na vida, eu vou ter um objetivo, eu vou ter um lugar para pertencer, eu vou ter uma identidade. E as pessoas se juntavam a isso, não porque odiavam outro grupo, não, mas porque eles sentiam que lá dentro eles teriam identidade. Eles seriam respeitados, seriam alguém. E por conta disso, a visão deles era alterada e eles ficavam toda essa idealização do preto, do branco, do correto, do errado, toda essa visão de mundo simplista e ideológica. E vendo que isso acontecia socialmente, aparece, as pessoas veem, nós sofremos por isso. Muitas vezes é muito mais próximo da gente, que a gente até imagina. Eu achei que seria interessante trabalhar. E foi quando aí comecei a dar o corpo aí dentro desse trabalho, que seria um maniqueísmo cultural. O maniqueísmo, então, ele é basicamente isso. Ele é uma análise, tá, de como funciona essa estruturação do bem e do mal. Eu trabalhei tanto numa linha histórica, quanto numa linha filosófica, quanto numa linha ontológica. No caso histórico e filosófico, eu trabalhei um pouco ética, política, também que eu acho que seria interessante de apresentar essa visão nesses campos. Mas apresentar como que as pessoas, elas pegam um símbolo natural humano, tá? Lembrando que eu não estou apresentando o maniqueísmo cultural em si como uma coisa ruim, tá? Teoricamente, de primeira forma. Porque eu apresento ele como uma característica humana. Ele é algo seu. É como o ato de se fazer política. Política é um ato humano, uma característica humana. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter ele em nós. Então, o maniqueísmo também. É natural que, em algum momento, a gente vai pegar algo que a gente goste muito e vai idealizar aquilo como algo muito bom, e algo que a gente não gosta, a gente vai idealizar como algo muito ruim. Por exemplo, eu adoro chocolate e eu odeio brócolis. Então,
o chocolate é o sumo bem e o brócolis é o sumo mal. Então, obrigatoriamente, eu vou fugir tudo e vou demonizar e vou falar, caraca, nunca comam brócolis, comam chocolate. E vai aparecer alguém que gosta mais de brócolis, não sei se existe alguém que gosta mais de brócolis que de chocolate, e ele vai fazer o processo inverso. Então, é natural, isso vai acontecer. Isso acontece muito com a gente. A gente vê muito isso em times de futebol, tá? Essas pessoas mais extremistas. A idealização do time perfeito e tal. E isso é muito natural. O problema é quando nós deixamos que o maniqueísmo cultural ele distorça a nossa realidade, tá? Eu não quero pular tópico, mas aí o maniqueísmo cultural ele acaba se misturando com aquilo que a gente decidiu chamar de síndrome de lente objetiva. Então, ele acaba aí gerando essa distorção de realidade, essa idealização, essa focalização do bem e do mal, onde somente aquelas coisas podem subsistir e constituir a realidade. E isso é a fonte aí que a gente identifica como visões extremistas, preconceituosas, visões racistas, visões aí que tendem a distorcer a realidade e levar esses jovens, essas pessoas que normalmente não têm uma base estrutural, uma base de conhecimento, uma base crítica e acabam sendo pegas por isso e acabam formando esses grupos extremistas. A ideia, então, é apresentar o conceito de modo que possamos trabalhar ele e também possamos ter uma visão de como domá-lo, para não deixar que ele distorça a nossa realidade e nos perdamos. Basicamente, essa é uma ideia, uma roupagem aí do como eu quero trabalhar e como eu acho que seria interessante ver o maniqueísmo cultural. Perfeito, Fê. Perfeito demais. Eu montei aqui uma concepção daquilo que de fato é o maniqueísmo cultural. Estarei expondo para você ver se de fato há algum complemento daquilo que você trouxe aqui para a gente. Só que antes disso, vamos ler a definição a qual você colocou aí no slide. A visão maniqueísta, de forma mais específica, a visão de uma dualidade cósmica, pois se há no ser uma fagulha que deseja tornar santo e imutável certo aspecto de sua realidade, de forma consequente, ele também irá realizar uma atividade oposta. Isso faz todo sentido, a qual você até trouxe a ideia do chocolate e o brócolis. O chocolate, ele é muito bom, ele é a coisa boa da minha vida, e o brócolis é o demônio da minha vida. Continuando o texto. Demonizando, gerando um valor profano a algo que não condiz com sua realidade, com sua visão individual ou visão inteiramente social, dando um valor de profano para aquilo que ele aprendeu a ver de tal forma, não pela essência do objeto, mas pelo fenômeno que lhe gerou. Eu montei 3 pontos aqui que eu estarei expondo para vocês, que eu achei de suma importância. Que, primeiro, pode-se dizer que nossa consciência ou critério moral é influenciada por nossa educação. E quando eu falo educação, envolve não só a educação familiar, mas também a educação social. Porque, querendo ou não, é através disso que sabemos o que de fato é o bem e o que de fato é o mal. Isso não só no quesito moral, mas no quesito também individual. Bom, isso aqui é ruim para mim e isso aqui é bom. Mas por quê? Como que você chegou nessa conclusão? Então, o primeiro ponto, eu vejo que é de suma importância, porque ele trabalha essa concepção de educação. A educação a qual temos através da nossa família traz com que vejamos através dessa lente, que mais para frente a gente vai tratar, que é a síndrome da lente objetiva. E segundo, a educação social, a educação através das escolas, a educação através de cursos técnicos ou até mesmo da universidade, principalmente da universidade, que no lugar dos professores trazerem as visões às quais os temas requerem, eles acabam batendo martelo falando, não, isso aqui, pronto, acabou. Questão que não deveria ser feita. Esse é o primeiro ponto, então. A consciência ou critério moral, ele é influenciado pela educação. O segundo ponto, é importante observarmos, em segundo lugar, que
esse critério de nossa consciência individual é confirmada pelo critério universal de nossos semelhantes. Isso fica evidente pelo fato de que todos os idiomas conhecidos, eles apontam para questões importantes, como, por exemplo, aqui, disposições, princípios ou hábitos. Como que isso tudo se encaixa? Isso tudo se encaixa como condições, condições semelhantes da mentes e atos voluntários. Que isso tudo vai dar o quê? Em questões que envolvam a questão do bem e a questão do mal. Eu vejo que isso também é de suma importância, porque quando falamos sobre essa questão de que aqui esse critério nosso envolve os critérios não só dos nossos semelhantes, falamos também sobre essa questão que tudo isso influencia até mesmo na linguagem, porque é através da linguagem que você tem essa concepção aí de disposições, atos voluntários, aquilo que de fato é o correto, aquilo que de fato é o errado. Então eu vejo que esse segundo ponto é também importante. E o terceiro, logicamente, é a questão da linguagem, a qual a linguagem ela acaba sendo produto da consciência comum dos homens, e isso acaba influenciando como termos como benevolência, retidão, a integridade, fidelidade, porque ela própria faz com que venhamos conhecer esse termo. Então, a linguagem ela também acaba sendo um fruto a qual conseguimos fazer essas distinções, podemos assim dizer. Isso tudo que eu acabei falando, ele engloba no maniqueísmo cultural? Eu acredito que sim. Eu acredito que engloba. Talvez, se a gente for ver um pouco mais, a gente poderia falar, talvez isso saia um pouco. Seria a ideia de trabalhar uma interpretação de linguagem. Não é realmente o campo que o maniqueísmo trabalharia, uma área mais filológica, mas é inegável que a gente está trabalhando uma característica do ser humano, que a gente dita ser o maniqueísmo, é inegável que ele vai se identificar com outras características. E uma delas é a linguagem, é a própria filologia. Então, querendo ou não, a gente pode, sim, tá englobando isso nessa visão. Até porque é o próprio ato de linguagem, tá? O ato de você expressar e falar, é um ato simbólico, expressa uma simbologia também. Então, eu acredito que pode, sim, englobar. E eu acho que um dos pontos mais interessantes que foi jogado para a gente é o princípio realmente da questão essa questão de você, ao acessar um curso superior, dependendo do curso, claro, específico, um curso que permite mais uma reflexão, seja talvez o problema de um professor estabelecer aquilo como a única realidade. O professor chegar e bater e falar assim, é isso, é isso, é isso. Ele não dá a liberdade da pessoa praticar uma discussão, uma reflexão sobre aquele assunto. Enquanto o Gustavo estava abrindo, estava falando, eu até deixei, fui abrir aqui o artigo para a gente dar uma olhada, e algo que ele fala de interessante é que esses grupos, tá, que apresentam essas realidades distorcidas, o principal atrativo deles é apresentar respostas simples para perguntas que requeriam soluções complicadas. Então, as pessoas acabam tendo preguiça de pensar sobre aquilo. Hoje, talvez, um dos problemas piores que o brasileiro tem. Bem, eu acabo convivendo com bastante pessoas em vários graus. Então, acaba acontecendo que uma das piores coisas que a pessoa pode ter é a preguiça de pensar. Porque quando a pessoa ela tem a preguiça de pensar, ela deixa que outras pessoas pensem por ela. E isso é um problema. E se nós deixamos que alguém pense por nós, seja um amigo, seja até mesmo um professor de universidade ou um professor de colégio, quando a gente deixa a outra pessoa pensar pela gente, nós perdemos parte da nossa característica e deixamos que aquela pessoa dita e vai ditar quem somos. Isso é muito perigoso. Mas eu acredito sim que o que o Gustavo apresentou para a gente é sim coerente dentro aí do maniqueísmo cultural. Como eu apresentei, o maniqueísmo cultural ele ainda é algo muito embrionário. Ele pode ainda abranger muito.
E a ideia de discutir ele, eu quero trazer ele para discussão, é realmente ver mais como a gente pode estar encaixando ele em outras áreas, discutindo sobre ele. Então, eu acredito sim que ele possa ser encaixado nessas visões, com foco realmente nessa da pessoa de já chegar com alguém ditando para ela o que é aí a realidade. Deixei mutado o meu áudio aqui, aí deu ruim. Então, tem uma coisa que eu falei aqui sobre a questão da construção social e familiar. Vê se você concorda com essa concepção aqui. Há um tempo atrás, na verdade, ano passado, quando eu tive o início do meu relacionamento, a filosofia a qual tanto eu quanto a minha noiva adotamos foi a concepção de que a gente é criado, a gente é desenvolvido de acordo com o nosso contexto familiar e o contexto social, correto? Então, o nosso caráter, a nossa visão é moldado de acordo com essa concepção familiar e social. Só que, geralmente, isso acontece na adolescência, há esse desmoronamento de pensamentos. Ou seja, vai ter uma fase na nossa vida que nós iremos ter uma crise existencial. Quem somos nós, afinal? O que de fato é o correto? Será que existe um ser supremo? Será que o que eu faço é correto? Isso chamamos de desmoronamento, a qual a pessoa desmorona, ela fica em uma situação totalmente vulnerável e, logicamente, isso envolve dificuldades na vida, a qual a pessoa também acaba passando, isso envolve outros quesitos que acabam fazendo com que as pessoas venham desmoronar. E as pessoas, elas têm duas opções. Ela se reergue, seja por si própria, com a sua própria fundamentação sobre aquilo que de fato ela acha que realmente é o correto, seja sozinha ou com base familiar social, ou ela fica desmoronada mesmo. Entendeu? Isso acaba se aplicando também com o maniqueísmo cultural ou é apenas um princípio psicológico distinto ao tema proposto? Partindo desse princípio, quem tem, né, dois casos que a gente poderia usar de discussão que seria interessante. Um deles é o Freud, que ele fala da como forma a personalidade humana. É até interessante como ele apresenta para a gente. A ideia é de que nós temos o id, que é o nosso instinto de desejos naturais, e como que ele é suprimido aí pelo superego, que vem aparecer mais ou menos com os 12, 14 anos. Ele começa a suprimir o id e a censurar esses desejos naturais, e dessa censura que o superego gera no id, surge o que a gente chama de ego ou a personalidade doente. Então, esse princípio ele é muito importante para a psiquiatria, dessa formulação da personalidade, que ela, na verdade, o ser humano é formado da censura social que é feita nele, tá? E tem também a visão que eu gosto do Jean Piaget, que uma das partes que eu acho mais interessante é quando ele fala das fases aí do ser humano, tá? do desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento cognitivo doente. Ele fala quando chega mais ou menos a partir dos 12, 14 anos, um pouco similar ao que o Freud fala, a criança ela começa a desenvolver um desejo de pertencer a algo. Ela quer começar a encontrar um grupo para ela pertencer. Porque, como você bem disse, a criança, o ente, ele é formado pelo seu familiar, pelo seu grupo familiar e pelo seu grupo social ou comunidade. A criança, quando ela tem 12 anos, ela não tem ainda um senso de comunidade, ela tem um senso de família. Então, ela vai ter um senso voltado para o grupo familiar. A partir dos 12 anos, começa a surgir o que a gente entende pelo o grupo de comunidade, a pertencer a uma comunidade. E o que vai acontecer? Essa criança, ela começa a ditar, tá? A se censurar e a moldar a sua personalidade, indiretamente, de forma com que ela vai pertencer a certos grupos. Então, por exemplo, uma criança jovem, 12 anos, ela vai querer participar de um grupo.
E o grupo que ela começa a achar que ela tem que pertencer é, por exemplo, o grupo dos esportistas do colégio. Só que ela é gordinha. Ela não tem o porte para participar. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a moldar a sua mentalidade e o seu corpo para que ela se sinta parte daquele grupo e que aquele grupo a aceite. Então, muitas vezes, às vezes ele até quer participar do grupo, só que ele não é tão fã de futebol. Ele gosta mais de música, por exemplo, mas ele acha que ele tem que pertencer ao grupo do futebol. Então, ele começa também a moldar os seus gostos. Então, ele passa a abandonar um pouco aquilo que ele gostava mais, que era música, e começa a aproximar mais do futebol, que ele não gostava tanto. Então, ele acaba se moldando para aquele grupo. Isso é um processo, de acordo com o Jean Piaget, natural. Tá? Todos nós passamos por isso. Moldamos parte da nossa personalidade de acordo com os grupos que queremos pertencer. É bem interessante esse modo que você falou dessa questão da desconstrução. Tá? Vocês falaram que, a partir de uma certa idade, nós temos uma desconstrução social. Sendo que esses pensadores, eles vêm da ideia que a todo momento nós passamos por uma construção social. Ou seja, o ser humano, ele nunca é plenamente construído. O ser humano nunca está realmente construído. Então, eu acho interessante essa visão que o ser humano, ele não é uma linha crescente, nem uma linha decrescente, mas ele é como uma montanha-russa. A todo momento, ele tem que construir algo e ele tem que destruir algo. Ele tem que construir algo e tem que destruir algo. Então, a todo momento, ele está nessa busca por encontrar um lugar que ele pertence, buscar aí, tá se moldando, buscando aquilo que ele identifica como o lugar dele. Então, eu acredito sim que essa ideia de que o ser humano chega um momento em que ele passa por uma desconstrução, eu acho sim bem aplicável, sim, dentro do maniqueísmo, quando a gente parte do princípio em que essa desconstrução que ele está passando tende a ser um momento em que ele vai passar por uma construção maior. Então, ele começa a decair para que ele tenha uma grande ascensão, ou seja, ele encontra uma resposta para ele. E é nessa pequena depressão que a gente tem, nesse pontinho bem aqui no centro, né, da depressão, é onde ele vai se deparar mais intimamente com a simbologia aí do maniqueísmo cultural. Então, se ele está se desconstruindo, ele começa a se chocar com aquilo que ele entende por realidade. O jovem mesmo. O jovem, ele começa a decair. Agora ele começa a ver que talvez certos gostos dele não se aplicam a um grupo que ele quer participar. Então ele começa a sentir que ele tem pouca personalidade, crises de personalidade, crise de impostor, como é que fala? Aquele problema clínico, que é baixa autoestima, ansiedade, depressão, tudo que vem a questão do não aceitamento, crise de identidade, da pessoa não saber quem é, ela está aqui nesse pontinho, bem abaixo da sua desconstrução. Ela se desconstruiu tanto que ela nem mesmo sabe quem ela é. Se nesse momento é apresentado para ela uma resposta simples de quem ela claramente vai acatar e vai ascender. Agora, se ela vai ascender para uma linha extremista, maniqueísta, ela vai ascender pouco. Se ela ascende para uma reflexão mais da sociedade, mais da vida, ela pode ascender um pouco mais. Então, a questão é realmente, eu acho interessante a aplicação dessa desconstrução quando a gente imagina o ser humano como esse eterno processo de desconstrução e construção, um maniqueísmo sendo identificado nesse período aqui central, em que ele está na etapa mais baixa, pronto para alcançar uma construção. Não sei se eu consegui ser bem claro para a resposta nessa aplicação. Foi bem claro, sim. Sobre essa questão aí do desenvolvimento do ser humano a qual você citou, você acha que Kierkegaard, ele, com os seus 3 estágios de desenvolvimento, o primeiro estágio é o estágio estético, o segundo estágio, o estágio ético, e o terceiro estágio, o estágio religioso, ele também se aplica a esse desenvolvimento humano junto com o maniqueísmo cultural? Ou você acha que não tem nada a ver aquilo que Kierkegaard falou? Bem, o Kierkegaard é um ponto específico. Eu, particularmente, eu nunca li o Kierkegaard de forma aplicável ao maniqueísmo. Tipo assim, eu nunca busquei observar ele dentro do maniqueísmo. Então, para dar uma resposta mais direta sobre isso, eu teria que ver um pouco mais de Kierkegaard com essa visão. Talvez a visão estética
dele seja bem aplicável, sim. Mas dado que o Kierkegaard, ele é uma pessoa, o Soren, né, Soren Kierkegaard, ele é um autor que trabalha muito a angústia humana, o sofrimento humano, a tristeza humana, ele é um dos expoentes dessa visão, dessa tristeza humana, até porque é um pensador dinamarquês, acho que ele é dinamarquês, se eu não me engano. Então, ele trabalha muito essa questão. Crítico dinamarquês. Crítico dinamarquês, né? Soren Kierkegaard, não tinha como escapar muito disso. E como ele trabalha essa visão, essa tristeza humana, essa linha, se não me engano, ele trabalha uma linha bem existencialista no sofrimento. Eu acho que, confesso, eu teria que me aprofundar um pouco mais na aplicação dele dentro do maniqueísmo, mas como eu disse, como o maniqueísmo ele é algo realmente ainda em construção, eu acho que sim, é possível aplicar uma dessa base mais depressiva do ser humano, se for trabalhar ela, claro, de forma simbólica, não tão direta quanto ele fala, mas pode sim ter uma visão existencialista do maniqueísmo, até porque a gente trabalha com uma característica humana, e como qualquer outra característica, ela pode ser discutida dentro de outras linhas filosóficas. Perfeito. Tanto estético, quanto ético, quanto religioso, trabalha a questão das vontades e também do senso de responsabilidade. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque eu achei coerente essa forma que o Kierkegaard ele acaba expondo sobre aquilo que ele acredita dos 3 estágios de desenvolvimento do ser humano em si. Mas agora vamos para um tema que eu achei esplêndido, cara, que foi a síndrome da lente objetiva. Cara, sem comentários aquilo que você escreveu sobre a síndrome da lente objetiva. Eu sei que isso não veio do ex nihilo, do latim, né, do nada na sua mente. Sei que você acabou lendo bastantes obras sobre esse tema, e eu quero que você explique para a gente o que de fato é a síndrome da lente objetiva. Então, tá. A síndrome de lente objetiva, ela é uma história engraçada, porque, na verdade, ela veio de uma piada. Tá? O princípio da síndrome lente objetiva, ou síndrome da lente objetiva, ela vem de uma piada que é recorrente, que é tipo assim, quanto mais você envelhece, mais a sua visão é de lente objetiva. Basicamente, essa é a piada. Tipo assim, quanto mais velho você tá, mais as coisas do passado parecem melhores do que as coisas novas. Então você olha tudo para trás como se fosse mais perto de você. Foi até uma piada que eu ouvi, eu até faço a referência a ela no projeto. Mas para mim, o ponto que é interessante, por mais que seja uma piada, para mim, eu praticamente eu não vejo um conteúdo de piada como um conteúdo menos não seria intelectual, mas assim, só para ilustrar, mas assim, não é porque é uma piada que é algo de menos valor. Para mim, na verdade, quando a piada ela é bem realizada, ela tende a ser muito mais inteligente do que grandes afirmações, porque a piada ela tem que saber comunicar com você tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Ela tem que conseguir pegar esses seus lados para que você sinta e ache ela engraçada. E para mim, essa da lente objetiva, ela pegou tanto no ponto de engraçada, no contexto que ela foi contada, eu dei bastante risada, e ela me deixou bem reflexivo. Eu acho que nesse momento ela cumpriu a função dela. É o que Sofócles dizia aí, quando ele escreveu as grandes obras dele criticando o Sócrates. Sofócles é um grande crítico de Sócrates. Ele escrevia um Sócrates medíocre, um Sócrates palhaço, fanfarrão. E a ideia era criticar a Sócrates. Então, ele era engraçado e crítico ao mesmo tempo. Então, acho que a comédia ela tem que ser isso. Ela é tanto crítica quanto engraçada. E a síndrome de lente objetiva, eu quis trazer isso para ela, agora eu trouxe uma ideia aí mais reflexiva, que é a ideia de você... Opa, perdão, o gato. Só um minutinho, vou pôr ele para fora. E é basicamente essa ideia, mesmo princípio, só que em vez de a gente pegar a ideia de envelhecer, de olhar o passado,
olhar a realidade como uma lente objetiva. Eu tive a oportunidade de trabalhar os temas que é o que seria um ensino mecanicista e o que seria um ensino solipsista, num TCC que eu fiz de filosofia. Tive a oportunidade de trabalhar eles no texto. E, basicamente, eu não havia trabalhado ainda a síndrome de lente objetiva, não existia ainda esse conceito na minha cabeça, essa ideia, mas ela ficou bem mais clara para mim, essa visão solipsista, quando eu consegui trabalhar a ideia de síndrome da lente objetiva. Basicamente, eu não sou um fotógrafo, mas eu li um pouco para poder dizer que, basicamente, a ideia, o princípio, a base da lente objetiva, ela é uma lente feita por várias lentes menores e é com ela que a gente vai ditar aí a qualidade da foto, tá? A qualidade é a distância dela. Então, ela consegue focar e dar uma melhor resolução para aquela foto. O interessante é a ideia do zoom da foto. E quando a gente dá um zoom numa foto, qualquer pessoa quiser tentar puxar o celular e tal, para você dar um zoom, você tem que focar num ponto específico e, em algum momento, sacrificar o que está em volta. Você sacrifica, seja em qualidade, seja aí em proporção, seja em foco, ou seja até mesmo em existência. Às vezes, para você focar no ponto específico, eu quero focar ali no rosto do Gustavo. Você, às vezes, vai ter que apagar um pouco da realidade que está em volta dele, da parede. E, basicamente, você ter uma síndrome de lente objetiva é isso. É você quer olhar para um ponto específico, você foca somente naquele ponto e você acaba se esquecendo de toda a realidade que está em volta daquele ponto. E esse é um princípio que gera o que eu apresentei no TCC de filosofia, que era essa ideia de um solipsismo. O que é um solipsismo? É uma linha filosófica, tá? O solipsismo é uma linha filosófica, que defende que a realidade é puramente solipsista, ou seja, para mim, a realidade é só aquilo que eu entendo por realidade. O que o Gustavo entende por realidade, para mim, não consta. Não existe. Tudo isso é projeção mental dele. A realidade é o que eu dito por realidade, é o que eu vivenciei e o que eu presenciei. Então, a minha realidade, ela é objetiva. Eu estou preso num ponto específico, eu não entendo que há uma realidade à minha volta, de outras pessoas, apenas a minha. A lente objetiva, essa síndrome, seria levar isso num amparo geral, tá? Uma visão geral, uma visão social de tudo. E essa questão da síndrome objetiva, a mesma base, tá? Do maniqueísmo cultural, não é apresentar ela puramente como algo ruim, apresentar ela como um fato social que acontece, mas é saber que ela existe para que sabemos aí como, se necessário, combatê-la, contrapô-la. Lembrando, então, que o solipsismo ele não é uma visão crítica de mundo, ele é uma visão idealizada de mundo. E, novamente, é aquela mesma base. Uma visão idealizada de mundo, quando se mistura aí com o maniqueísmo, geram aí visões distorcidas e idealizadas aí da realidade. Em base, mais ou menos, seria mais ou menos essa a ideia de uma lente, de uma síndrome, né? Essa característica da lente objetiva. Muito interessante aquilo que você disse. Eu irei agora ler aquilo que você colocou no seu arquivo e eu vou dar a minha explicação sobre aquilo que eu consegui extrair sobre a explicação da síndrome da lente objetiva. Vamos lá. Apresentamos a síndrome da lente objetiva, na qual com pouca, quase nula visão de real, o individual descontextualiza o mundo à sua volta, desfoca, tira do seu campo de percepção, se voltando a um único ponto, reconstruindo assim toda a realidade à sua volta. Temos por objetivo analisar esta síndrome e buscar encontrar as suas causas que acreditamos estar na estrutura do processo histórico junto ao maniqueísmo cultural. Esses juntos auxiliam na produção de distorções conceituais. Basicamente foi aquilo que você explicou para a gente, só que eu quero pegar um ponto específico disso aí do que foi dito, que é, se a síndrome da lente objetiva é basicamente você ter uma visão, seja real ou desfocada daquilo que de fato é a realidade, isso também pode ser aplicável
aplicado na cosmovisão a qual cada um tem, porque, por exemplo, a minha cosmovisão de vida, ela é baseada na cosmovisão bíblica, naquilo que de fato eu creio como crença religiosa, daquilo que de fato é a verdade. Então eu vejo a minha lente como uma lente cristã. E uma coisa interessante, por exemplo, quando falamos sobre julgamentos precipitados. Por exemplo, eu quando chego na casa de uma pessoa, eu não como absolutamente nada. Nem sequer eu bebo um copo de água. Eu tenho para mim que eu fazer isso tem uma motivação por trás disso. A partir do momento que eu julgo essa minha atitude de modo errôneo, sem saber a motivação a qual eu tomei dessa ação, eu posso falar que a pessoa ela se encaixa também nessa síndrome da lente objetiva? É possível, sim, encaixar essa visão. Lembrando que, tipo assim, a ideia de trabalhar a síndrome da lente objetiva, para facilitar, vou chamar só de síndrome, vamos ficar repetindo o nome. Mas a ideia é que, tipo assim, muitas vezes a gente confunde a ideia de personalidade, de individualidade, a minha individualidade como ente. Eu tenho minha individualidade, meus gostos, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, às vezes a pessoa pode gerar esse conflito entre a individualidade e a síndrome da linha objetiva. Não é você anular a sua individualidade. Pelo contrário, você tem que ter ela. O ser humano ele é individual. Ele é feito por características individuais, constituem o ser. É importante você ter personalidade, para que você não seja, como a gente falou, alguém que deixe que os outros pensem por você. Essa visão de aplicar a síndrome dentro de uma cosmovisão é sim possível. Como eu disse, a ideia não é que a síndrome ela é obrigatoriamente algo ruim. Há momentos em que você precisa ter uma visão de síndrome objetiva. Por exemplo, você está lendo um texto, qualquer texto que seja, e o foco do seu texto é analisar aquele texto, que você vai apresentar ele como uma base religiosa. Você vai apresentar aquele texto de uma forma para explanar para a igreja. Naquele momento, a sua visão tem que ser objetiva para o foco que você quer trabalhar ele. Então, você vai ler aquele texto com uma visão religiosa. Então, ou seja, você vai ler, você quer analisar, por exemplo, você pega uma passagem bíblica e você quer analisar o contexto histórico dela. Então, você vai olhar com visão objetiva de contexto histórico. Você não vai querer analisar uma visão espiritual, pentecostal sobre aquele texto. Você quer uma visão histórica. Então, o seu objetivo é analisar o ponto histórico que aquele texto apresenta. Filosoficamente, eu estou lendo, recentemente eu terminei um livro do Ortega y Gasset, que ele fala da história da filosofia. Você tem que ser objetivo para entender quando que ele está falando de uma história da filosofia e quando ele está falando de uma linha filosófica pessoal. Então, como eu li com foco em entender o ponto histórico da filosofia que ele apresenta, eu li o texto com esse foco. Agora, se eu for ler o livro dele novamente, eu preciso ler para focar no princípio dele filosófico. Tá? Então, por isso, é sempre interessante você ler o mesmo livro mais de uma vez. Dependendo do livro, o conteúdo que ele tem é interessante. Então, você sempre vai ler aquilo, você vai ler uma obra, você vai ouvir uma conversa, você vai ouvir uma música, de uma maneira objetiva, porque você tem um objetivo por trás daquilo. Você tem um foco naquilo que quer te apresentar. O problema é quando a síndrome ela se torna algo que distorce a sua realidade. Agora você não está mais buscando compreender um ponto específico. Não, você está querendo agora ditar o que é a realidade. Então você não está querendo entender por que aquela pessoa tomou aquela decisão. Não, você quer dizer que aquela pessoa tomou aquela decisão porque ela simplesmente está errada. Então você anula o fator em volta dela, você apenas realiza esse pré-julgamento, como você falou. Essa ideia de você ter uma pré-julgar a pessoa antes de conhecê-la. Então, o problema da mente objetiva, a mesma coisa do maniqueísmo cultural, não é a existência dele, mas é o modo em que nós nos encontramos com ele. Como a gente falou, quando o maniqueísmo ele apresenta aqui embaixo ele distorce a sua realidade, ele é algo ruim. Mesma coisa a síndrome da lente objetiva, a síndrome especificamente.
quando você foca somente naquilo e quer que a sua realidade seja a realidade por trás de tudo e esquece as outras, aí ela se torna um problema também. Basicamente, é assim que eu identifico esses dois pontos. Posso unificá-los assim. Perfeito, Felipe, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou explicar para você primeiro, para depois você trazer o julgamento. Eu fiz um curso esse tempo atrás, A Essência da Mente Humana. É um curso de psicologia e ele trabalha bastante a PNL, que é o Programa Neurolinguístico, a qual programação é a formação como se processa as informações, neuro é a forma como se capta as informações e como nós manifestamos essa programação, ou seja, é nossa realidade interna é o resultado da nossa programação, e a linguística refere-se às palavras e os padrões de linguagem que usamos para dar significado às coisas. Você acha que a PNL ela também se aplica àquilo que é a síndrome da lente objetiva, que é esse desenvolvimento do ser humano por si só, por mais que você já falou isso no maniqueísmo cultural, mas será que a PNL ela também se aplica àquilo que a síndrome da lente objetiva nos ensina? Ih, rapaz. É que deu uma cortada aí, Gustavo. Vamos conseguir pegar o final da pergunta. Você acha que a PNL ela também se aplica à síndrome da lente objetiva? Ao contexto todo do maniqueísmo cultural? Ah, se a gente fala de toda construção de realidade do ser humano, se a gente fala de qualquer etapa de nível de construção do ser humano, a gente pode sim aplicar ele dentro do maniqueísmo cultural e da síndrome, porque elas são formas de interpretar a realidade. A gente pode ver dessa forma bem simples mesmo, bem resumida. A gente pode pressupor que elas seriam isso. Então, é possível, assim, qualquer aplicação de interpretação, ditação e modulação da realidade, a gente pode tentar, sim, incluir dentro aí do maniqueísmo cultural e da síndrome também. Perfeito, porque a PNL também trabalha com esse desenvolvimento, com a percepção da realidade, e por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque eu vejo que tudo aquilo que eu consegui extrair dos estudos é aplicável àquilo que você propôs para nós, que é essa ideia do maniqueísmo cultural. Quer falar mais alguma coisa sobre a síndrome? Antes da gente passar para a mentalidade? Não, particularmente, eu acho que a síndrome, quando a gente entende o maniqueísmo, ela fica bem simples de entender. Até porque a própria ideia dela é bem direta. É bem... Pois bem, mentalidade. Basicamente, nem tem como a gente abranger muito a questão da mentalidade, depois história e época, porque tudo que realmente era necessário para a gente poder falar, a gente acabou já falando. Mas mentalidade. Esse texto aqui que eu peguei, lembrando que todos os textos as quais estão aqui no slide é de acordo com o documento a qual o Felipe escreveu. Então, mentalidade. Concepção de real, verdade, vida, ética e homem. Ou seja, a visão que o indivíduo tem daquilo que está em sua volta, seja em micro, ou seja, pequena, ou macro, grande visão. Felipe, o que você quer dizer com mentalidade? Isso também envolve aquele seu mapa mental lá que você fez. Aí que tá. Essa ideia, tá? Eu chamo ela de EPH, tá? Estrutura do processo histórico, é como eu gosto de chamar ela, EPH. Basicamente, a princípio, ela parece bem complexa, porque ela parece ser, são pontos muito específicos para ser separados. Por exemplo, mentalidade, época e história. A princípio, eles parecem ser pontos muito interligados para que sejam separados de forma tão específica, como eu optei por fazer. Mas eu optei por trabalhar os três separados,
porque eu acredito que cada um ele tem um valor específico para a estrutura do processo histórico. Lembra que isso foi algo que eu comecei a pensar, desenvolver na faculdade de História. É como que funciona a passagem de um processo histórico, de um período histórico para o outro. Eu usei bastante a teoria do Thomas Kuhn, que ele chama de revolução científica, a teoria das revoluções científicas, que ele fala sobre a questão do surgimento de um problema, a busca por um paradigma solucionando o problema, daí aparece uma anomalia, que agora esse paradigma não consegue responder, e agora tudo regride a um período sem uma resposta, e agora tem a necessidade de surgir um novo paradigma. Então, a gente vive num eterno ciclo de desenvolvimento científico-filosófico, como o Thomas Kuhn apresenta para a gente. Eu bebi muito da fonte do Thomas Kuhn nessa teoria, porém eu quis ir numa visão mais focada na história. Lembrando que quando a gente fala de filosofia da história e história, a gente fala de campos muito distintos. A filosofia da história, ela tenta buscar um padrão filosófico para a história. Numa pesquisa puramente histórica, a gente quer analisar história como história, sem querer procurar padrões filosóficos para ela. E foi um pouco que eu tentei fazer utilizando essa base. Quando a gente fala dessas três estruturas, né, a mentalidade, a história e a época, a gente fala aí de características que cada período histórico vão ter. Tá? Quando eu falo por mentalidade, eu divido mentalidade em 2 pontos. Tá? Vai estar ali no texto também no trabalho. Eu falo da mentalidade coletiva, que é de onde vai aparecer a época, tá? Por isso que o Gustavo sacou com a mentalidade, porque na verdade a mentalidade coletiva ela faz parte da época, ela não é diretamente ligado à mentalidade individual, que é a mentalidade que a gente está falando agora. Mas aí eu gosto de imaginar assim, cada período histórico ele é constituído por uma carga social. A carga social seria basicamente a cultura, a ética, a moral, política, a religião, tudo que um período histórico tem. Então, que ele vai se formando no decorrer dele. Ele forma o que a gente vai chamar de uma carga social. E quando essa carga social ela é formada, ela é depositada nos entes, nas pessoas, vão surgir as 2 mentalidades, a mentalidade coletiva e a mentalidade individual. A mentalidade coletiva, que eu chamei por época, e a mentalidade individual, que eu chamei só por mentalidade. Como funcionaria, então, a mentalidade individual? Ela é o momento em que agora o ente, ele quer como é que seria a palavra correta? Ele quer carimbar a sua individualidade dentro da história. Ou seja, ele quer se justificar. O ente, agora, ele quer se justificar dentro da história, dentro do período histórico que ele está. Então, por exemplo, agora ele quer que ele, a pessoa específica, ela faça parte daquele momento histórico. E para isso, ela tem que se justificar. Então, ela tem que formar a sua mentalidade. Ela tem que, ou ela vai ser extremamente a favor da sociedade dela, ou ela vai ser extremamente contra a sociedade dela. Porque ela tem que ou ser justificada a favor do que está vigente ou a favor do que está contra. Então, ela tem que se justificar individualmente dentro da sociedade. E é essa formação de mentalidade, essa justificação do ente dentro do período histórico que eu chamei de mentalidade ou mentalidade individual. Isso também acaba indo para Zygmunt Bauman, o autor da Era Pós-Moderna, aquele que é a modernidade líquida, que é um autor que Maravilhoso. tanto eu quanto você somos fãs dele. É interessante porque a mentalidade a qual você acabou citando e também os outros pontos que irão ser tratados envolve de fato a época e a história. Por exemplo, até antes de 1989, a gente estava vivendo na era da razão, a qual a gente era bastante iluminado pela lógica, pelo racionalismo, pelo existencialismo, por aquilo que de fato era aprovado pela lógica. Depois a gente vira a era, vivendo agora na era pós-moderna, no emocionalismo, no sentimentalismo. Hoje as pessoas são mais sensíveis, diferente de 100 anos atrás. As pessoas hoje, elas têm, apesar que não é só hoje, mas basicamente isso foca na nossa era agora, as pessoas não têm
o pensamento pensado por si próprio, não é mais um ser pensante, agora virou um ser pensado. As pessoas hoje não têm uma fundamentação daquilo que de fato elas creem, seja no quesito religioso, seja no quesito sociológico, psicológico, filosófico. As pessoas passam agora a ser papagaios, repetem aquilo que as pessoas ensinam, e as pessoas se tornam líquidas, simplesmente líquida. Mas por quê? Porque isso envolve a história, envolve a sua época, e isso influencia até mesmo na sua mentalidade. Eu vejo que isso tudo está intrinsecamente ligado, porque até então, se a gente for observar o ser humano de hoje, não mudou nada, basicamente. Só se, parece que está piorando cada vez mais. A evolução é na tecnologia, porque em si o ser humano, sei lá, alguns estacionários e outros estão piorando. Não passam a evoluir como pessoa, a evoluir como intelectuais. As pessoas, no lugar de evoluírem a sua sabedoria de vida, acabam regressando não só na sabedoria de vida, mas em todos os outros pontos. Por exemplo, eu falo muito para a Emily isso aí, a Emily é minha noiva. Não adianta você ser um grande médico se você é um babaca na vida. Ou seja, não adianta você ter um conhecimento gigantesco no intelectual, mas ter zero na sabedoria de vida. Eu faço esse discernimento entre o intelectualismo, que é aquilo que você busca através do estudo, e a sabedoria de vida, a qual você busca através de reflexões, através daquilo que de fato você viveu, daquilo que você construiu, daquilo que você observou e analisou. Eu vejo que tudo isso está intrinsecamente ligado, e eu vejo também que tem pessoas que estão sendo extremistas nesse ponto, partindo para a questão do intelectualismo e deixando de lado a sabedoria de vida. Então, eu até falo para você, aquilo que eu falei até agora, principalmente nessa aplicação, ele também envolve essa questão da mentalidade, da época e da história, a qual você acabou citando aí? Envolve bastante, na verdade. Você destacou bem ali, que o indivíduo, daquilo que está à sua volta, seja em micro ou em macrocosmos. Tá? Essa visão micro ou macro. Então, o ser humano, ele quer justificar para si mesmo o seu valor de existência e ele quer justificar para o próximo o seu valor de existência. Então, ele tem essa necessidade de justificar. Eu gosto muito dessa visão do Bauman. Eu adoro. O Bauman é maravilhoso. E eu gosto como ele apresenta essa questão que a sociedade, as pessoas, quando ele fala que é uma sociedade líquida, é uma sociedade que não tem consistência, não tem base, não tem estrutura. É uma visão, é uma sociedade líquida, que escorre pelos dedos, relações entre pessoas escorrem pelos dedos, relações profissionais, relações sociais, tudo parece que é tão líquido, tudo escorrendo para a nossa mão, a gente não sente mais aquilo, a gente não palpa mais aquilo. Aquilo não traz mais um sentimento sincero, uma reflexão. Não, traz apenas pequenos fagulhas de emoção, que não perduram realmente, não geram algo. São gotas de chuva no meio de um rio, não geram realmente uma grande diferença. Apenas fazem movimento, só que um movimento que não tem consistência, porque uma hora ele para. Então, é realmente, eu acho maravilhosa essa visão do Bauman. Lembra que quando eu pensei, eu estava lendo Bauman, né, eu li a Vida Líquida dele e a Modernidade Líquida, são fantásticas as obras. E eu acredito sim que essa visão que você trouxe, esse extremo intelectualismo contra a sabedoria de vida, é sim interessante analisar dentro da estrutura do processo histórico. Vamos complementar aí a questão da mentalidade no outro slide, então. História. Refere-se ao período total da história, mas especificamente entre a relação do período atual com o anterior, julgando os impactos favoráveis e desfavoráveis que auxiliam na transformação
da mentalidade. Como a gente já discorreu bastante sobre a questão da mentalidade, sobre história e também época, vamos ficar preso nessa frase a qual você falou, julgando os impactos favoráveis e desfavoráveis. O que você quis dizer aqui? Impactos favoráveis e desfavoráveis. Aí é uma visão bem específica, porque quem olhar o mapa mental ajudaria bastante nesse momento para fazer essa explicação. Mas eu vou tentar fazer uma ilustração. O meu mapa mental ele é basicamente um triângulo. Tá? O mapa mental. A ideia é ser um triângulo. Nesse cantinho aqui está a história, aqui está a mentalidade e aqui está a época. Então, esse triângulo. Não sei, só um minutinho. Eu acho que. Eu vou Peraí. colocar aqui na tela o mapa, peraí. Você não consegue deixar uma tela em branca para mim, por favor? Só para testar um negócio. Não quer que eu coloque o mapa? Se achar mais fácil, é que eu posso fazer um desenho. Ave Maria, o que é isso aqui? Meteu um triângulo no negócio. Peraí, Fê. Beleza. Peraí. Se quiser, pode usar a tela do PDF Aê! mesmo. Aqui, ó. É só jogar a tela do PDF. Aí, essa tela. Show, maravilha. Então aí vocês estão vendo a estrutura. Essa que funciona a estrutura do processo histórico. Então, aqui embaixo, a gente tem a época, a história, aqui época e aqui mentalidade. Tá? Esses três aí. O que é interessante a gente ter em mente? Não apaga meu risco. O que é interessante a gente ter em mente é essa linha que liga história com mentalidade. Tá? Olhando para esse ponto, dá a entender que parece que a história ela seria um processo cíclico. Né? Não há realmente uma alteração. Então, não haveria uma ruptura histórica. O que eu quero apresentar, na verdade, é isso aqui. Ó. É romper essa linha. Quando a gente rompe essa linha entre história e a mentalidade, é o que eu chamo de momento favorável ou desfavorável. Tá? É quando tem essa ruptura entre a história e a mentalidade. Como que funciona? Imagina assim, a gente tem a mentalidade e a época. A gente tem esses dois juntinhos aqui. Esses dois. O que vai acontecer? Um vai complementar o outro. A mentalidade, ela é a justificação do indivíduo, enquanto a época é a justificação da comunidade. A gente vai ver mais certinho quando falar diretamente sobre ela. Então, a gente tem as duas. E a época e a mentalidade, elas, em algum momento, elas vão ser estruturadas em um período histórico, que a gente vai chamar de história. Então, por história, eu pego todo o campo que engloba mentalidade e engloba aí a época. Ele vai gerar, então, a história. Mas o que vai acontecer? Vai haver um momento em que a história ela é rompida. E esse rompimento dela é o que vai estruturar e dar características favoráveis e desfavoráveis para a mentalidade. O que é o favorável e o desfavorável agora, que era a principal dúvida do Gustavo? O favorável e o desfavorável são fatores externos que auxiliam ou atrapalham no desenvolvimento do processo histórico. Eu acho que para mim um dos exemplos mais simples. Vamos pensar assim. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Vamos pensar neles. Gu, se quiser voltar para o slide, pode voltar. Tá? Só para essa parte ilustrar. Vamos supor então que nós temos aí. Deixa aqui mesmo, daí você já vai pegando toda a linha de raciocínio, mentalidade, história e época. Aí já fecha já a explicação. Beleza. Então, imagina assim, a gente tem a Idade Média e a Idade Moderna. Dentro da Idade Média, nós tivemos uma estrutura de época, ou seja, essa época da Idade Média, a sociedade medieval, ela se justificou como uma sociedade, então ela se formou, ela surgiu, ela apareceu,
ela se desenvolveu. E os indivíduos começaram a se desenvolver como indivíduos, começaram então a se desenvolver e o seu papel dentro da época. Então a gente tem o período histórico ou a história medieval. O que vai acontecer? Um fator externo vai influenciar no período medieval, que é o quê? Claro, a gente nunca pode falar de um único fator, mas um dos mais interessantes que a gente tem em mente foi o fator que vem das cruzadas, ou seja, a influência muçulmânica dentro da Europa. O choque cultural que a sociedade medieval tem com a colisão da cultura muçulmana é muito forte para a sociedade medieval, seja culturalmente, religiosamente, ou até mesmo o encontro que eles têm com eles, ou no caso, o reencontro com as obras originais dos filósofos. Então, são fatores externos que vão gerar uma nova carga social, uma carga agora que tem um valor histórico, social, filosófico maior, porque ele tem um peso maior. E esse peso, para alguns, é favorável, para outros é desfavorável. O que vai fazer, então, com que tenha essa ruptura e comece um novo ciclo. Então, agora, com essa ruptura, com uma nova carga social aparecendo, uma nova mentalidade vai se formar. Que agora é a mentalidade dos modernos, da Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, que vão agora, principalmente as universidades italianas, como Veneza, tals, que vão começar a gerar muitas críticas à mentalidade e à época medieval. Por quê? Porque agora eles têm uma nova carga que eles querem transpor. Então agora, olha como isso é interessante. Olha como agora as pessoas que vão dar a abertura para o período moderno, eles agora querem justificar a sua nova sociedade. Então agora eles querem justificar a sua época. E eles fazem isso como? Fazem isso pegando a história da época antiga e jogando ela para trás. Então agora eles estão justificando a sua época e estão justificando eles mesmos como os novos representantes desse período. Então é basicamente dessa forma que vai funcionar essa estrutura. Agora com a nova mentalidade, as pessoas começam a se desenvolver, essa nova visão de sociedade, e a mentalidade começa a se formar junto com a época, até que ela se torne uma nova história. E essa história, novamente, ela vai ter uma ruptura, seja com algo favorável ou algo desfavorável. Lembrando que esses impactos, eles podem ser, eu foquei mais no externo, só que ele pode ser interno também. Porque os impactos dessa nova estruturação, ele tem um impacto externo que ajuda na mudança e tem o impacto interno que vai gerar consequências favoráveis ou desfavoráveis. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se discute um processo aí chamado história. Acho que deu para ficar claro como funciona esse ciclo, né? Perfeito, perfeito, Fê. Você conseguiu explicar aí para a gente a questão da mentalidade, como ela é influenciada de acordo com a história e época. Ficou perfeito. Perfeito demais, então. Já são 9 horas e 1 minuto. Estouramos aí o tempo aí da nossa gravação. Mas, Felipe, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por essa honra de você estar aqui no Ok. canal. Muito obrigado mesmo por essa aula que você deu para gente sobre a sua tese de mestrado em filosofia. Muito obrigado mesmo. Foi de suma importância para a minha vida e creio que vai ser também de suma importância para a vida dos nossos ouvintes. Cara, só tenho que agradecer você e se quiser falar mais alguma coisinha aí para finalizar. Não, eu acho que você bem breve. Não, que é isso. Eu que agradeço Ok. também de ter a oportunidade de estar falando aí sobre a tese. Ela ainda está, né, muito em desenvolvimento ainda, tem muito a desenvolver sobre ela, mas é muito legal já estar dando esse corpo para ela estar apresentando. Agradecer pela oportunidade de ter dado voz a este que vos fala, para estar apresentando a ideia. É sempre uma honra dizer que o Gustavo é um cara que eu admiro bastante. É um bruta de um estudioso, um cara que transcende a transcendência. Transcende a Cara, transcendência. é um cara que eu admiro bastante. E eu agradeço por estar aqui podendo falar. E claro, né, não posso esquecer, agradeço a Deus pela oportunidade, porque, né, se estamos aí é porque até aqui ele nos ajudou.
Certeza, cara. Eu que agradeço demais vocês, tá? Você sabe que você basicamente é o único amigo que eu tenho, né? O único amigo que eu tenho aí desde a época de 2015, desde a época dos Templários, quando nós íamos Nossa, conquistar saudade. Jerusalém. Mas é isso, Fê. Muito obrigado pela sua Olha só. participação. Muito obrigado por você ter cedido esse seu tempo aí. Sei que sua vida é corrida, porque você também estuda para um cavalo. Então é isso, gente. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam que lá na descrição do vídeo vai ter a minha chave Pix para quem quiser ir depositar um dinheirinho aí, R$ 1, R$ 5 ou R$ 10. E é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.